Fala galera, então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Então, a aula de hoje, o que a gente vai falar? Vou falar coisa pra caramba, vou falar sobre movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, MRU ou MU, tanto faz. Vocês vão ver escrito, vocês podem ver escrito das duas formas, e as duas estão corretas. Normalmente vocês veem mais movimento retilíneo uniforme, mas não tem problema. Vamos lá. Seguinte, para hoje, o que eu vou falar com vocês? Hoje eu vou falar de velocidade instantânea, falar o que é o movimento uniforme, a função horária do movimento uniforme, vou interpretar essa função, vou interpretar o gráfico dessa função também. Então vamos embora. Aqui ficou, vocês estão vendo aqui o exercício resolvido, eu alterei a posição, então ele vai estar no final do slide, ele não vai estar no meio dele. Então vamos embora. Então eu vou falar primeiro velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea, gente? É o seguinte, quando o Eduardo falou para vocês de velocidade média, ele pegava duas situações, dois pontos distintos, a distâncias consideráveis, e fazia o cálculo da velocidade média. Só que nesse tipo de cálculo, ele não se preocupava com como que a velocidade se comportava entre esses dois pontos. A velocidade instantânea, ela vai ser a velocidade em um determinado instante, no momento. Tipo, agora. Qual é a velocidade que eu tenho agora? E a velocidade média, ela não se preocupa com isso. A velocidade média, ela considera que você vai de um ponto A a um ponto B sempre com a mesma velocidade. Só que acredito que todo mundo aqui já andou de ônibus alguma vez na vida. Carro, qualquer coisa, moto, tudo mais. Até mesmo andando, vocês percebem que a velocidade que vocês imprimem, que vocês têm, ela sofre variações ao longo da viagem de vocês. Em algum momento, um ônibus vai ter que dar uma acelerada, em outros vai ter que dar uma freada, depois vai acelerar de novo, se mantém constante, então ela está sempre mudando. Essas velocidades que um corpo assume ao longo do movimento são chamadas de velocidades instantâneas. São as velocidades naqueles determinados instantes. Então, como eu vejo isso? Se você olha para um velocímetro de um carro, de uma moto, ou qualquer outro automóvel, você consegue ver a velocidade que aquele corpo tem naquele instante. Então, o velocímetro, quem que mostra pra gente essa velocidade? É o velocímetro. Então, aqui eu tenho duas fotos de velocímetro, e que é o seguinte, como é que funciona? O valor que o velocímetro está mostrando para mim no momento que eu olho para ele é o valor da velocidade instantânea, é o valor que aquele carro, moto, caminhão tem naquele momento, naquele instante. Então aqui eu estou botando duas fotos de dois velocímetros diferentes. Por quê? Lembra que eu falei lá de unidade de medida? A unidade de medida é importante pra caramba. Aqui eu tenho dois velocímetros. O da esquerda, ele está graduado, calibrado em km por hora. Então esses valores que estão aqui, 40, 60, 80, 100, 120, são valores de velocidade em km por hora. Na direita, eu tenho um velocímetro que ele apresenta as duas. Ele apresenta as duas não, ele apresenta duas. Ele apresenta km por hora, ele também apresenta milhas por hora. Aqui no Brasil, vocês não vão ver esse velocímetro em milhas por hora, porque a gente não usa essa unidade. Quem gosta de usar essas unidades é o pessoal lá nos Estados Unidos e em alguns outros lugares que eu não lembro qual. Se eu não me engano, a Inglaterra também usa, ou usava. Aí vocês veem o seguinte, esse cara aqui do lado, que está em milha por hora, se vocês compararem aqui na vertical, o ponteiro em milha por hora mostra 80, enquanto o quilômetro por hora mostra 130. Aí agora você imagina o seguinte, nesse ponteiro aqui da esquerda, se não tiver essa informação de quilômetro por hora, e esse carro está no Brasil, como aqui no Brasil a gente só usa quilômetro por hora, quando a gente olha esses valores, a gente automaticamente pensa que é valores para quilômetros por hora, porque a gente está acostumado com quilômetro por hora. Aí a pessoa está andando achando que está andando de boa a 80 km por hora. Só que imagina se esse velocímetro aqui está em milha e a pessoa está achando que está em quilômetro. Ela está andando a 80 milhas achando que está a 80 km por hora. Olha a diferença. 80 milhas para quilômetro. Então a pessoa está a 130 km por hora, ela vai estar voando e não está sabendo disso. Pra vocês verem como é que é importante ter essas informações. Então, quando a gente pega no pé de vocês perguntando as unidades, é por conta desse tipo de situação. Beleza? Então, seguindo aqui,
Como a gente tem muita coisa, eu não posso demorar muito. É uma representação matemática da velocidade instantânea. Como a velocidade instantânea é uma velocidade do momento, naquele instante, a minha variação de tempo ela não pode ser muito grande. Ela tem que ser quase zero. Então, eu tenho essa expressão aqui que é feia, assustadora. Acredito que vocês nunca devem ter visto essa expressão aqui, essa estrutura. Essa aqui é uma estrutura de limite. É uma coisa que é fácil, mas não é fácil. Dá para deixar muito fácil e dá para deixar um demônio de difícil. Então, aqui está super simples. Só quero passar a ideia da coisa. Não quero que vocês calculem nada que envolva isso. Até porque isso matemática de ensino superior. Então vamos lá. O que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea eu uso a letra V, beleza? Somente o V. A velocidade média vocês usavam o Vm. Então o que eu vou fazer? A velocidade ela sempre vai ser variação de tempo, variação de posição por tempo. Só que esse tempo ele tem que ser muito pequeno. Então para ele ser muito pequeno, o que eu vou fazer? Eu aplico essa notação de limite que vai pegar esse ΔT e vai aproximar de zero. Vai ficar quase zero, mas não vai ficar zero. Fica muito perto de zero, mas não é zero. Muito, mas não é zero. Eu vou pegar o limite da velocidade média e vou colocar aqui, ó. Vm é o quê? ΔS sobre ΔT. Só que esse ΔT aqui, ele é muito pequeno. Muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Como ele é muito pequeno, é como se ele fosse nesse momento. Como se fosse agora. Então, quanto menor for esse ΔT, mais próximo do instante eu vou estar. Então eu vou pegar isso e vou aproximar de um ΔT quase igual a zero. Essa é a ideia da velocidade instantânea, para você transformar essa velocidade média numa velocidade daquele momento. Beleza? Claro, como eu diminuo a variação de tempo, esse ΔS também fica muito pequeno, porque eu quase não saio do lugar. Porque não dá nem tempo de eu me mexer. Mas enfim. Então tem aqui a legenda, o V, velocidade instantânea. Vou chamar só de velocidade daqui para frente. O Vm, velocidade média, ΔS, distância percorrida, e ΔT, variação de tempo. Show! Agora o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é o seguinte, gente. Quando você tem um corpo que está em movimento, com uma velocidade constante, não importa o momento que for, a velocidade vai ser sempre a mesma, isso vai significar algumas coisas. Quando a velocidade está constante, o corpo vai percorrer sempre a mesma distância em intervalos de tempos iguais. O que significa isso? Passa 1 segundo, o corpo vai andar 5 metros. Passou mais 1 segundo, ele vai andar mais 5 metros. Passou mais 3 segundos, ele vai andar 15 metros. Beleza? Se eu pegar sempre de 1 em 1 segundo, ele vai andar 5 em 5 metros. Se eu pegar 3 vezes esse valor, 3 segundos, ele vai andar 3 vezes a distância que eu tinha. Então ele vai pegar 3 segundos, ele vai dar 15 metros. Aqui nessa imagem eu tenho um exemplo que é o seguinte. No T0, tempo inicial, o carro está na posição 20. Passou 1 segundo, ele foi para a posição 30. Passou mais 1 segundo, ele foi para a posição 40. Mais 1 segundo, 50. E assim ele vai eternamente até ele parar, até ele querer. Beleza? Isso é o movimento uniforme. Agora é o seguinte. Para o movimento uniforme, a gente tem uma expressão, a gente tem uma função que vai relacionar a posição do corpo com o tempo. O que isso vai me ajudar? Se eu conseguir relacionar posição e tempo, eu consigo descobrir quanto tempo um corpo vai demorar para chegar em um determinado lugar, e eu posso descobrir também quanto tempo ele demora para chegar em um determinado lugar. Se eu quiser saber assim, daqui a 1 hora, em qual vai ser a posição que eu vou estar, se eu pegar um carro aqui na frente da minha casa e varar embora com 30 km por hora, eu consigo saber, beleza? Então vamos lá. Meu exemplo é o seguinte, eu tenho essa imagem, eu tenho 2 situações, uma situação inicial, que é essa à esquerda, e uma situação final à direita. Aqui embaixo eu tenho meu eixo de referência, que o Eduardo falou para vocês. Então aqui é a minha origem do eixo, minha posição igual a zero, e meu eixo está ficando positivo da esquerda para a direita. Então nesse meu exemplo, eu tenho um piloto que está indo no sentido positivo do meu eixo. Então vamos lá. Aqui eu estou chamando de T1,
que vai ser minha posição, o meu tempo inicial, T1, que é o T0, que é igual a zero, T igual a zero. É onde eu vou começar a estudar esse movimento. Quando eu começo a estudar um movimento, medir o tempo dele, eu começo a minha medição no tempo zero. O meu cronômetro não vai começar no tempo 10, vai começar no tempo zero. Então, meu tempo inicial, zero. A minha posição inicial, que aqui eu estou chamando de S1, vai ser meu S0, posição inicial. E a outra situação, meu tempo 2, é o T qualquer, vai ser um T final. Minha posição S2 vai ser minha posição S final. Aqui embaixo eu tenho a legenda dessa imagem. S1 é igual a S0, que é a posição inicial do meu corpo. T1 é... E aqui eu coloquei errado, T1 igual a T2, isso aqui tá errado. É T1 igual a T0. Eu vou mandar corrigido para vocês lá no Drive já, certinho. E T2 é o tempo final, e S é a posição no instante T final. Vamos embora. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação da velocidade média, que como a velocidade é sempre constante, a minha velocidade média vai ser igual à minha velocidade, que vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Aí eu vou pegar S2 menos S1, T2 menos S1, porque esse delta representa o quê? Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Vai ser sempre assim, final menos inicial, não importa qual que seja o delta, é sempre final menos inicial. Eu vou substituir os valores, as letrinhas que eu tenho aqui dessa imagem, dentro dessa expressão. O meu S2 é a minha posição final, então S. O meu S1, minha posição inicial, S0. O meu T2, tempo final, é só o T. E o T1, que é o meu tempo inicial, é onde eu começo a medição. Eu começo a medição no zero. Então T1 é igual a zero. Tiro ele da minha expressão e eu tenho menos uma variável aqui para me preocupar. Aí eu vou pegar essa expressão que eu tenho aqui embaixo e vou organizar ela. Eu vou pegar o T que está dividindo aqui e vou passar para o outro lado, multiplicando. Aí eu vou ter essa situação aqui. S menos S0 é igual a V vezes T. Então, organizando de novo isso aqui, eu vou ter essa expressão aqui. Nessa estrutura. Essa estrutura é o que eu chamo de função horária da posição. Posição no tempo T, S de T, eu posso colocar só o S, tá? Não tem problema não. Aqui eu estou colocando esse T entre parênteses só para ficar mais formal. Então, S de T é igual ao quê? Posição inicial mais V vezes T, velocidade vezes tempo. Então, aqui que eu tenho. A minha posição inicial, ela é sempre constante, beleza? A minha velocidade também é sempre constante. Quem é que está mudando aqui? Quem está mudando é o tempo que está passando. Conforme o tempo passa, a minha posição ela vai mudando. Então eu vou ter a posição no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, no tempo 50. Vai estar sempre mudando. E aqui eu tenho uma legendinha dos itens, dos termos dessa minha expressão. Agora eu vou analisar essa expressão. Essa expressão ela tem uma cara muito parecida não, é igual uma função afim, que é a função de primeiro grau. Aqui eu vou fazer uma comparação. Vou pegar esses 4 carinhas aqui. Posição inicial e velocidade. São constantes. A e B, que também são constantes. Talvez vocês estejam achando meio estranho aqui, porque eu acho que é normal os professores escreverem AX mais B. Mas não tem problema nenhum. Eu coloquei assim, só para ficar mais parecido ainda com a estrutura que eu tenho aqui. Porque dá no mesmo. AX mais B, A mais BX. Inclusive tem lugares que só escrevem dessa maneira aqui. A mais BX. Então, esses 4 valores aí, essas 4 variáveis, são todas constantes. Variável não. Esses 4 termos são todos constantes. Beleza? E uma dessas constantes, no caso da função horária, é a velocidade. E no caso da função afim, é o B. Esses caras eles estão sendo multiplicados pela variável da função. A minha posição ela varia em função do tempo. Na função afim, a minha função varia em função de x. Então, o t e o x são as variáveis da função. Então, aqui temos... Tô colocando só para mostrar que é bem parecido. Bem parecido não. É igual, matematicamente falando. Aí, por fim, o s de t e a função de x, o f de x, é o valor que vai variar em função da variável. Não gostei dessa frase que eu escrevi, variar em função da variável, mas
é o que eu consegui escrever da melhor forma com o que eu tinha na cabeça na hora. Tô meio perdido aqui, tava meio perdido, desculpa aí. Mas vocês conseguem entender, acho que fica claro e fácil de vocês entenderem que o S vai variar em função do T, que é a minha variável, e o f de x varia em função da variável x, beleza? Só para dizer que, tipo assim, matematicamente essas duas expressões são iguais. Então eu posso concluir que a função horária ela é uma função de primeiro grau. Então, quando eu trabalhar a matemática da função horária, eu vou estar trabalhando com função de primeiro grau. Então, se eu sou bom em função de primeiro grau, a matemática da função horária para mim vai ser suave. Agora, se eu sou ruim em função de primeiro grau, a matemática da função horária vai ser meio puxada, vai ser meio complicado. Então, é bom eu dar uma revisada. Então, é bom vocês que tiverem uma certa dificuldade com função afim, deem uma revisada para ajudar vocês na função horária aqui na física. Então, continuando. No movimento uniforme, eu tenho duas situações. No exemplo, eu coloquei um carro que estava indo no sentido positivo da minha referência. Mas eu posso ter situações em que um corpo vai estar indo no sentido negativo. Então eu tenho duas situações. Eu posso estar crescendo na minha referência, eu posso estar voltando na minha referência, diminuindo na minha referência. Então eu tenho dois tipos de movimento. O movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo, eu vou ter, na minha matemática, a velocidade maior do que zero. O que significa isso? Significa que meu corpo, o corpo que eu estou estudando, ele está indo no sentido positivo da referência. E o movimento retrógrado, a velocidade vai ser negativa. E nessa situação, o corpo vai estar indo no sentido negativo da minha referência. Se eu colocar isso num gráfico, então eu tenho dois gráficos aqui, posição em função do tempo. No gráfico do movimento progressivo, conforme o tempo passa, conforme o tempo aumenta, a minha posição está ficando cada vez maior, ela está crescendo na referência. Enquanto no movimento retrógrado, conforme o tempo aumenta, a minha posição fica cada vez menor, ela começa a decrescer. Então aqui eu tenho uma função crescente, aqui eu tenho uma função decrescente. Beleza? Isso vai ficar mais claro quando eu fizer um exercício. Não precisem se assustar. Parece difícil, mas não é tão difícil assim não.